Agora é hora de dar mais um passo para o conhecimento da Palavra de Deus. Crescendo na fé. Um oferecimento Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados. Boa tarde, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Bom e Velho Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Você pode participar desse programa ao vivo, ligando pelo telefone 11 São Paulo 974174129. Vou pedir para colocar aqui na técnica, está aqui o Cláudio. 974174129, 011 São Paulo, e aí sim 974174129. Nesse número você liga e fala ao vivo comigo no programa, como faziam os antigos astecas. E também você pode mandar a sua mensagem de áudio por esse telefone. Então, por esse telefone você manda mensagem de áudio. O pessoal que vai mandar o áudio já se identifica: olá, sou fulano de tal cidade e tal, e aí manda o áudio direto, tá certo? 974174129 é nesse número que você fala ao vivo comigo. E também vou tentar hoje dar uma atenção aqui pro chat, porque ontem estava o pessoal reclamando, porque no chat a gente não consegue fazer. Então, o programa a gente consegue colocar você ao vivo pelo WhatsApp. Então o WhatsApp está na tela aqui, mas vamos lá, vamos ver as perguntas também pelo chat hoje. Tem aqui a Família Dias Oficial. Pastor César, quando vai rolar um app com a programação ao vivo para nós do trânsito, que estamos desviados? É verdade, o aplicativo, hein? Aplicativo, seria legal um aplicativo. Vambora, vamos ver. Vamos pensar. Eu não tinha pensado nisso, seria legal, hein? Seria legal, muito bom. Jana... sei lá o que, tal. Boa tarde a todos, Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os porteiros ligados aqui no programa. Tem aqui um abraço aí aos irmãos porteiros. O Austin fala o seguinte: Pastor César, paz, sou o Austin, fiz hebraico com o senhor, uma pergunta: onde anda o Zeev? O Zeev Rachalon foi professor da FTB. O Zeev, ele mora no Butantã, né? Mora no Butantã, da Igreja Batista, deve estar por lá, pelo Butantã. Vamos lá, ouvinte ao vivo, 974174129, ou pelo, você manda o áudio ou liga. Temos alguma coisa que chegou? Solta. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Sou daqui de São Paulo mesmo, capital. A minha dúvida é quais são as cinco primeiras igrejas e os seus respectivos líderes. Por exemplo, Jerusalém, Tiago. A segunda, Antioquia, Barnabé. Eu gostaria de saber as próximas três, fazendo favor, viu? Deus abençoe e uma boa tarde aí. Maravilha. Eu já quero convidar os irmãos a participar, por exemplo, da nossa especialização em História da Igreja, que vai começar segunda-feira que vem. Então, se você não está participando ainda, venha participar da especialização em História da Igreja, tá? O nome que se dá é assim, vamos lá. Existe diferença entre congregações e centros eclesiásticos, tá? Esses centros eclesiásticos, os 5 primeiros, são chamados na história da igreja de pentarquia, tá? Então, a pentarquia são as 5 sedes apostólicas, e são elas: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Então, essas igrejas, vamos de novo: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Aí você fala assim: pastor, mas e Corinto, e Tessalônica e tal? Então, é que essas igrejas, elas, como se fossem os grandes centros eclesiásticos, entende? E as demais, por exemplo, a igreja de Corinto, ela parece... é uma boa briga aí para saber, né? Se
a igreja chega primeiro em Roma ou em Corinto, por exemplo, mas pode ser que seja em Corinto. E aí, por que Corinto não aparece entre a pentarquia? É porque essas igrejas são as sedes ditas como se fossem ditas apostólicas, tá certo? Então, são os grandes centros. Então, e eles eram chamados antigamente de patriarcados. Então, você tem, por exemplo, o patriarcado de Constantinopla tem um papel central, né, no desenvolvimento da Igreja Ortodoxa Oriental. O Patriarcado de Alexandria, aí ele pergunta os fundadores, né? Constantinopla não tem exatamente um consenso, mas Alexandria, quem leva o evangelho para Alexandria é Marcos, o autor do segundo evangelho, né? São Marcos. E Alexandria se torna um importante centro teológico. Aí, se você pensar em centro teológico, aí você tem Alexandria, você tem Antioquia, você também tem Constantinopla, né? Então você tem, enfim, cada uma desses centros, né? Cada uma dessas igrejas, chamadas de pentarquia, elas são regidas ou por um apóstolo, ou por alguém enviado por um apóstolo, tá certo? Mas vale a pena para você que está ouvindo a gente, até o irmão que fez a pergunta, ele não se identificou. A FTB está lançando agora uma especialização em História da Igreja. É a primeira especialização em História da Igreja que a gente está fazendo. Então, super vale a pena participar. Vem participar com a gente. Tá? Especialização em História da Igreja. Por enquanto, a gente fez o lançamento. Nem vou falar o preço do lançamento, mas agora está pela metade do preço. De R$360, que é super barato, uma especialização por 360, pensa, uma especialização, são 18 meses, por R$360 a mensalidade. Mas você consegue pela metade do preço, tá? Você consegue entrar na especialização pagando 180 contos por mês. Para isso, me chama pelo WhatsApp. O WhatsApp, vou pedir para colocar o QR Code aqui, se der. Nesse QR Code que está aparecendo na tela, você vai direto para o WhatsApp, e também deve estar fixado aqui no chat e também no link da descrição do vídeo, uma forma onde você entra direto lá na FTB, e aí você fala com o pessoal lá pelo chat, tá? Vamos lá. Outra pergunta, WhatsApp 974174129, vamos para o próximo. Temos o que aí, Cláudio? WhatsApp, vai. Boa tarde, pastor César. Aqui é a Idenei do Rio de Janeiro. Eu tenho essa dúvida sobre 1 Coríntios 15, versículo 32, se eu não me engano, onde fala que o apóstolo Paulo lutou com feras em Éfeso. E eu queria saber se ele lutou com fera mesmo, né? Leões, feras de verdade, ou se ele só estava se referindo a pessoas que perseguiam ele. Ok, é 15:32 mesmo, vamos lá. O texto diz assim, versículo 31, dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se com um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, como ambos tal. Olha, a palavra grega ali parece mesmo falar de animais selvagens, mas é mais provável que seja uma metáfora, que Paulo esteja falando sobre a grande discussão que teve em Éfeso quando ele foi preso por uma denúncia de Demétrio, e eu acho que esse é o capítulo 18 de Atos, mas eu não estou seguro dessa informação, tem que dar uma olhada lá. Deixa eu achar aqui, quando eu estou sozinho, Demétrio, é mais difícil. Por exemplo, é capítulo 19, eu falei que era 18, mas era mentira da barata, é o capítulo 19. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, um certo ourives chamado Demétrio fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos seus artífices e tal. Então, aqui você vai ver a prisão de Paulo em Éfeso, como ele sofreu, foi jurado de morte, jejuaram para matar Paulo, enfim. Então, pode ser uma referência, e aqui é em Éfeso, né? A Diana é a rainha dos Efésios, a deusa dos Efésios. Então, quando ele faz essa menção que em Éfeso eu lutei com feras, pode ser nesse momento, por exemplo, onde ele teve dificuldade, inclusive,
Aliás, a Bíblia fala que ele foi arrebatado, não no sentido espiritual, mas levado pelas pessoas, e aí o pessoal da guarda conseguiu segurar o Paulo e leva ele preso, e a prisão ali foi até uma bênção, porque ele ficou em segurança e tudo mais. Então, vale a pena dar uma lida lá no capítulo 19, de Atos dos Apóstolos, mas parece que ele está fazendo aqui uma metáfora. Vamos em frente. 97-417-4129, você liga e fala ao vivo comigo no programa Crescendo na Fé. O que temos? A paz do Senhor, pastor César. Pastor César, aqui quem fala é o pastor Luiz Sérgio, da Unidade Cristã Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Eu queria saber, pastor, como o senhor chegou à conclusão de que 3 anos e meio depois, Cornélio se converte. Aonde está na Bíblia? Como é que eu posso defender que ele se converteu 3 anos e meio? Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Boa pergunta. Vamos lá. Aí a gente vai depender da história da igreja, né? Então Jesus, ele morre na cruz por volta do ano 29, segundo a história, tá? Aí você fala assim, tá, mas a Bíblia não fala da conversão de Cornélio, que é o Atos capítulo, vamos lá achar o texto? Vamos lá, Atos 10, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos achar aqui as evidências. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte romana, da corte italiana, piedoso, temente a Deus, não sei o que lá. Bom, beleza. Como que a gente sabe que esse momento aqui da história, ele acontece mais ou menos 3 anos e meio depois da cruz? Se você abrir o Google, por exemplo, antes do Google, vem para a Bíblia. Dentro do texto da conversão de Cornélio, você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? A gente dividiu a Bíblia em capítulos há poucos séculos atrás. A história anterior é a história da conversão de Paulo. É a história da conversão de Paulo. Aí se você der um Google, você vai trabalhar com a história da igreja, então você pode trabalhar com Eusébio e tal, mas se você der um Google aí, a conversão de Saulo, ela é datada entre o ano 33,5, 34, tal, nesse período, tá? Então você vai... qualquer documento da história da igreja, você vai ver que a conversão de Saulo está aí antes do ano 35. Então isso dá... Então o Paulo se converte, na sequência da conversão de Saulo, você tem a conversão de Cornélio, né? Você tem a conversão de Cornélio. Então você tem aí, basicamente, já um bom material para você trabalhar. Se Paulo se converteu 3 anos depois da cruz, como diz a história, 3 anos e meio, mais ou menos, depois da cruz, e o Cornélio tem uma conversão junto com o apóstolo Paulo, então você consegue precisar a conversão de Cornélio. Mas, se você pesquisar, já que você está com a mão na massa, né? Então, se você conseguir pesquisar, por exemplo, na história da igreja, quando é a conversão de Cornélio, também você vai achar que é mais ou menos 3 anos, menos de 4 anos, mais de 3 e menos de 4 anos, depois da crucificação de Jesus Cristo. Beleza? Vamos lá? 97-417-4129. Nesse número agora você pode mandar mensagem de áudio, como estão fazendo, mas você também pode ligar e falar com a gente, tá? Então vamos lá, vamos para o telefone. Alô? Alô, quem fala? Pastor César, boa tarde. Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o presbítero Célio de Osasco. Célio de Osasco, bem-vindo, Célio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Bem, graças a Deus, tudo em paz. Pois não. Pastor, eu estava estudando o livro de Isaías e alguns estudos dividem o livro de Isaías em proto-Isaías, que é antes do cativeiro, deutero-Isaías, que é durante o cativeiro, e trito-Isaías, que é após o cativeiro. E, inclusive, alguns dizem que não foi o próprio Isaías que terminou o seu livro. A minha dúvida era, isto confere, isso é um estudo certo, ou é algo que não é considerado pelos estudiosos? Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Fica com Deus. Amém. Bom, vamos lá. Quando Jesus cita Isaías, então, por exemplo, deixa eu achar essa citação de Jesus aqui, ou algum dos apóstolos,
Espera aí, eu vou tentar achar essa citação aqui na Bíblia. Vamos lá. Nada nessa mão, nada nessa mão. Aqui. Não vou conseguir achar fácil. Espera aí. Eu só vou conseguir achar porque Isaías é um autor bíblico, né? Mas, por exemplo, a Bíblia, Jesus Cristo cita o profeta Isaías como sendo o autor do próprio livro de Isaías. E Jesus cita textos de Isaías que estão depois do capítulo 40, depois do capítulo 50, onde já entraria a ideia do trito Isaías. O pessoal da alta crítica, o pessoal que fala sobre essa ideia de que há vários autores para Isaías, é o mesmo pessoal que também diz que não foi Moisés que escreveu o Gênesis, é o mesmo pessoal que fala que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Mas quando o Senhor Jesus Cristo cita o Pentateuco, ele cita Moisés. Ele fala, não lestes em Moisés, por exemplo, tal. Então Jesus confere a autoria a Moisés. O fato de Jesus ser Deus e o nosso Salvador, aí já resolveria a questão. Mas, sem querer espiritualizar ou tentar aplicar essa questão de que Jesus, porque ele é Deus, então tal. Mas vamos lá. Jesus é uma fonte cujas palavras foram registradas por várias pessoas e ele está há 2000 anos atrás. Então, antes de existir todas essas escolas, essas ideias e tal, tem Jesus Cristo citando Isaías como sendo o próprio Isaías. Então, a nossa posição é que quem escreveu Isaías foi o próprio Isaías, não tem esses 2 ou 3 autores no livro de Isaías. Por que eles dizem isso? Porque há uma mudança drástica a partir do capítulo 40 de Isaías, né? Os 39 primeiros capítulos, aí você olha ali e tal, tem uma unidade de texto, uma forma de escrita. E depois parece que muda, tá? Há uma mudança brusca. Mas, quando a Bíblia cita no Novo Testamento trechos da última parte de Isaías, citando como sendo Isaías, isso aí já dá por vencida o debate, porque se Jesus Cristo, nosso Salvador, cita Isaías como sendo ele, Isaías, então, para mim, está resolvida a questão. Vamos lá. O Luciano está me ajudando aqui com a data o cálculo da conversão de Cornélio. Tem aqui mas aí como é que eu vou mandar esse não tem como eu mandar esse documento, mas tem aqui um documento, está em inglês, falando a respeito da conversão de Cornélio. Vamos lá, trabalhando com o delimitador temporal de Atos 12, por aquele mesmo tempo, considerando a cronologia documentada de Herodes, confirmados os períodos do ministério de Paulo, mencionados no Novo Testamento, demonstra a conversão de Cornélio ocorreu no ano 32, tomando a paixão de Cristo como ocorrendo no ano 29, como eu falei. Então, 29, 30, 31, 32, na metade e tal. Partindo dessa cronologia, oferece uma outra data inicial, tal, tá aí. E aí o Luciano está pedindo para mencionar o título: The Methodist Quarterly Revival 1850. Quem quiser procurar, que lute. Tá certo? Vamos lá. Temos o que pela frente? Alô? Alô? Quem fala? Alô, pastor César. Boa tarde, Pai do Senhor. Meu nome é Felipe, eu sou do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, pastor. A minha pergunta é sobre Tamar. É sobre? Tamar. Tamar, tudo bem? A Bíblia ela vai falar, muitos pregadores vão falar que Tamar, quando a gente sabe que a vida dela foi muito dura, ela teve 2 maridos que o Senhor matou, né? E depois Judá manda ela, né, se afastar, ficar um pouco longe, para a casa onde ela morava. E quando ela soube que Judá estava vindo ao seu encontro, ela cobre seu rosto com um véu, porque Judá tinha prometido ela para o seu 3º filho. E ela vai e fica na porta da cidade, onde tem as 2 fontes. Né? E muitos pregadores falam que ela
né, fez isso, né, e foi confundida com uma prostituta. Aí a minha pergunta é, será que ela não estava fazendo a mesma coisa que Rebeca fez, né, que era a esposa de Isaac, desculpa, e que antes de conhecer Isaac, ela cobriu o rosto e foi conhecer Isaac, uma forma de, eu quero ser conhecida, quero casar por amor, e não, né, apenas pela aparência. Então a minha pergunta é essa, ela fez isso na intenção de fazer parte de ser prostituta, ou ela fez isso para imitar o gesto de Rebeca, né? Que no caso também essas duas mulheres que cobriram o rosto antes de conhecer os seus esposos foram as únicas mulheres na Bíblia que tiveram filhos gêmeos. Tá bom. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Vamos lá, Felipe. É o seguinte. O texto abre margem para mais de uma interpretação, mais de uma possibilidade, mas vamos lá. O texto é o Gênesis capítulo 38. Vamos lá. Quem é essa mulher? Bom, ela teve um marido pela lei do levirato. Levir, em hebraico significa cunhado, né? Então, pela lei do levirato, ela teve o cunhado como marido, mas ele também morreu, e aí e ela ficou sem nada. Então, ela teve um marido, o marido morreu, o irmão do marido, pela lei, que era o Onã, assumiu, né? Mas é uma lei complexa. Essa lei era cananeia, tá? Eu não me lembro. Essa lei não está na lei de Deus, mas era uma lei cananeia. E eles estavam ali, então eles estavam obedecendo aquela regra. Mas a regra era a seguinte: o cara morreu, então o irmão desse cara aqui, do morto, vai ter um filho com a cunhada, para que, isso caso ele não tivesse filho antes, para que a descendência do irmão não morresse com ele, seguisse. Então, era essa a ideia. E o Onã, ele fazia sexo, mas na hora de ter a ejaculação, ele ejaculava, a Bíblia diz que ele derramava o sêmen na terra. E o Senhor o matou. Inclusive, tem uma turma que acha que, por conta desse texto, é proibido para o cristão, por exemplo, método contraceptivo, tipo o preservativo, por exemplo. Porque você está desperdiçando o sêmen, seria basicamente isso. Mas a ideia não é essa. A questão lá não é desperdício do sêmen, mas é que ele estava de brincadeira com a cunhada. A cunhada estava ali para, dentro da cultura regional, engravidar e dar sequência à linhagem do marido morto. E aí o Onã fez essa prática, que depois ficou conhecido como onanismo, né? Que é quando a pessoa, no ato sexual, prefere ejacular fora. E aí, a Bíblia diz que o Senhor o matou. E aí, acabou, não tem mais irmão. Ele não tem mais irmão. Parece que ele tinha um irmão novo, uma criança, e aí o Judá falou, tem esse meu filho que é novo, você vai ter que esperar agora, né? Esperar daqui 20 anos, a gente conversa. E aí, vamos achar esse texto. Vamos achar aqui, versículo de número 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permaneça viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que eu não morra também este com os seus irmãos, tal. E Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. Então ela foi meio que devolvida, né? Versículo 12. No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu os tosqueadores, tal. Então o sogro dela ficou viúvo, e comunicaram a Tamar que o sogro dela estava lá em Timna, nesse local, para a tosquia das ovelhas. Então ela se despiu das suas vestes de viuvez, cobrindo-se com o véu, disfarçou-se e assentou a entrada em Enaim e tal. Mas veja, a chave é o versículo 15. Ainda no 14. Pois via que Selá já era homem e que ele não fora dado por mulher. Vendo Judá, teve-a por meretriz, porque ela havia coberto o rosto. Então parece que naquele contexto é outra cultura, onde cobrir o rosto naquele momento, naquele contexto ali, fez com que ele confundisse ela com a meretriz. Então ele estava viúvo, ele foi lá e ficou com ela, possuiu ela sem saber que ela era sua nora, que é o versículo de número 16.
E aí ela fica com algumas coisas dele, né? Não lembro agora, o cajado, o selo, lá o anel, alguma coisa assim. E depois ela se revela e mostra que ela era a própria Tamar. Bom, eu não consigo dizer para você diferente do que está escrito no texto, né? Porque o texto, ele não fala que ela estava ali porque ela queria se casar, nem nada disso. Pelo jeito, pelo texto aqui, ela estava ali para cobrar o Judá do filho caçula, que já tinha sido, o versículo de número 14. Pois ela via que Selá já era um homem, mas não lhe fora dada ainda por mulher, a Selá, né? Então, é essa questão aqui. Beleza? Eu não sei se ficou claro, mas acho que para mim está claro aqui. Tá certo? Depois, ela não foi lá para se passar por prostituta. Ela foi lá e ele entendeu que ela era uma prostituta. É isso aí. E aí o Luciano está dizendo, o véu não era sinal de prostituição. Tamar se cobriu com o véu como disfarce, para que Judá não a reconhecesse. Pronto, é isso aí. Temos o que pela frente? Telefone. Alô? Alô? Quem fala? Lucas. Lucas, fala de onde? Senhor pastor César e a todos os ouvintes da CNF. Amém, falo da cidade irmão. de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Maravilha, maravilha. Pois não, meu irmão? Pastor, a minha dúvida é a seguinte. Referente ao texto que está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 28, a Bíblia vai dizer que Saul vai consultar uma feiticeira. E a Bíblia diz, principalmente ali a partir do versículo de número 12, que é Samuel que aparece. Na concepção e na visão do Senhor, podemos afirmar realmente que ali seria Samuel? Você está com o texto aberto aí? Sim. Lê o 12 que você falou. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Aí no versículo de número 15, por exemplo, diz assim, Samuel disse a Saul, por que me inquietastes, fazendo-me subir? Aí versículo 16. Calma aí. Depois desse inquietaste fazendo-me subir, o que é que esse espírito falou? Então disse Saul. O Saul falou. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti. Vamos lá. Para que me faças... Samuel era profeta? Sim. Ok. O texto começa falando que o Senhor... Não só esse texto aí, mas logo no comecinho lá, eu não estou com o texto aberto aqui, no capítulo 28, começa dizendo que o Senhor não falava mais com Saul. Deixa eu achar esse texto aqui. Sim, exato. Aqui, ó, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim é uma coisa que só o sumo sacerdote tinha. No caso, o Samuel. Então, Deus não falou com ele nem por sonho, nem pelo Samuel, nem pelo sacerdote, que era Samuel, que é sumo sacerdote, nem pelos profetas. Então vamos lá. Sim. O céu está fechado para Saul hoje. Essa é a ideia. Entende? Então, Deus não fala com ele nem por sonhos, que é uma coisa que Deus fala direto com o cara, nem pelo ministério dos sacerdotes, sacerdote é aquele que leva o homem a Deus, e nem pelo ministério dos profetas. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para os homens. Então, o céu está fechado para Saul hoje. Essa é a mensagem. Aí, quando Saul vai diante da feiticeira, ele fala o seguinte, eu estou muito angustiado, porque Deus não fala mais comigo nem pelos profetas, nem por sonhos, né? Também nem por Urim, porque pelo contexto lá. E aí, a primeira questão, Lucas, é o seguinte... E aí, é Samuel falando aqui ou não? Porque se é Samuel, então cai por terra aquilo que Deus não fala com ele através de profetas. Porque está falando, né? É verdade. Entendeu? Ou que Deus não fala com ele através de Urim, porque está falando, né? Se ele é Samuel, então está falando. Mas aí eu vou chamar a sua atenção para um outro texto
que parece que eu quero correr desse texto, mas não é. Se você está com a Bíblia aí, abre no capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas. Crônicas, capítulo 10. Crônicas, capítulo 10, né? Isso. Veja o versículo... Pode ser o 13 e 14. Pronto. Primeira Crônicas? Primeiro Isso. Crônicas? Primeiro livro das Crônicas, 10? 10, 13. Lê para mim, 13 e 14. Ok. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ok, o texto diz assim, ele interrogara uma necromante e não ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma das palavras de Samuel cair por terra. Sim. Então, se ali fosse Samuel, ele estaria consultando ao Senhor. Só que esse texto diz que ele consultou uma necromante e não ao Senhor, e por causa disso o Senhor o matou. Então, diante dessas provas, qual é a saída? Essa mulher não está vendo ninguém, ela está falando que está vendo. Por exemplo, venda necromante, é ela que está dizendo que está vendo. Ninguém viu nada. Por exemplo, o Saul não viu ninguém. Ele está apostando na visão da mulher. Tem 5, 6 pessoas dentro de uma sala. Aí uma delas está dizendo, eu estou vendo isso, isso, isso e aquilo. Aí a pessoa pergunta, então pergunta para ele tal coisa. Aí ela fala através dela. Então ninguém ouviu voz de ninguém, ninguém viu nada. Só a mulher que disse que viu. Então isso é muito importante. E o próximo momento, vendo a mulher Samuel, não sei o que, tal. Aí o Samuel fala assim, como que ele é? Calma aí. Ela já tinha perguntado para ele, ela já tinha visto que ele era o Saul, e aí o Saul falou, fica tranquila, eu só quero falar com Samuel. Faz-me subir Samuel. Aí ela falou, estou vendo um ancião envolto numa capa. Ora, isso é muito sugestivo. Ele tinha pedido que queria ver Samuel, e ela falou, estou vendo uma coisa. O que você está vendo? Um ancião enrolado numa capa, que é a descrição do Samuel. Aí o texto diz assim, entendendo Saul que era Samuel, disse, aí ele fala esse texto que você citou aí, Deus não quer mais falar comigo, estou muito angustiado, e não sei o que e tal, e aí, que é o versículo de número 14, vem subindo um ancião envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Então, primeiro, ou essa mulher está fingindo, ou essa mulher está vendo alguma coisa que não é de Deus. Pode ser que ela esteja vendo, mas é alguma coisa que não é de Deus. Por quê? Porque esse texto de Crônicas, ele diz que o Saul perdeu o reino por conta da palavra que ele não guardou, e porque ele consultou uma necromante e não ao Senhor. Se Deus não deixou nenhuma palavra de Samuel cair por terra, e ali era Samuel, então, primeiro, tudo que aquele espírito falasse tinha que funcionar, mas não funcionou. Porque ele disse assim, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O Saul não morreu no outro dia. E ele não morreu com todos os seus outros filhos. Porque um dos seus filhos, inclusive, herda o reino depois. Entende? Então, várias coisas começam a não bater e não fazer sentido quando você entende que é o Samuel. Então, é mais claro ao texto entendermos que ou essa mulher ela está fingindo, o que é muito comum dentro desse meio, ou porque ela está dizendo que está vendo, ela não precisa provar para ninguém. Eu estou vendo. O que falou? Falou tal coisa. E agora? Fala tal coisa. Ela fala. E o que respondeu? Respondeu tal coisa. Não tem como auditar isso. E ou é mentira da mulher, que é mais fácil que seja isso, ou é uma manifestação maligna, de alguma forma. Tudo bem? Tudo muito, muito satisfeito, viu, pastor? Porque que também eu comecei a ver esse texto e, por exemplo, algumas bíblias de estudo, não comecei a estudar a fundo, né? Mas tem algumas que dizem que supostamente seria Samuel, como, por exemplo, eu não vou citar aqui o nome da Bíblia. Mas a Bíblia anotada. Tem duas, né? É a Bíblia anotada, por exemplo. A NVT também. NVT também, isso aí. Do Charles Riley. Mas muito importante o contexto. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, meu irmão.
Obrigado. E deixar um recado aqui para dizer que quem não se matriculou na especialização História da Igreja vale a pena. Estou na expectativa, pastor. Glória a Deus. Segunda-feira estamos juntos. Bem, se você, como o Lucas da Bahia, também quer, busca essa especialização, você já ouviu frases como essa? Ó, Jesus Cristo não é Deus. Ele nunca disse que fosse Deus, e quem decidiu isso foi o Concílio de Nicéia. A Trindade surgiu numa reunião no IV século, através de Constantino. Esse tipo de frase, são frases fracas, né, do ponto de vista da historicidade, mas que quando você não conhece a história real, quem não conhece a história é levado por qualquer história. É levado por qualquer história. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a participar da especialização em História da Igreja, que vai acontecer agora, na próxima segunda-feira começa. Tá? Na próxima segunda-feira começa a especialização em História da Igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui toda a matéria, né, que vai ser tratado aqui. Acho que não vou conseguir. Mas, enfim, você pode participar comigo do programa de treinamento sobre a História da Igreja, que é pilotado, dirigido pelo professor Lucas Gesta. São quatro pilares: História da Igreja Antiga, do século I ao século V. Por exemplo, só na História da Igreja Antiga, introdução aos estudos da história da Igreja, formação da institucionalização do cristianismo, a formação da catolicidade do século II, desenvolvimento do culto cristão e da liturgia, a formação da importância a importância da patrística, as grandes escolas teológicas da antiguidade, a virada constantiniana e as mudanças na Igreja, os 5 primeiros concílios ecumênicos, a Eucaristia nos pais da Igreja, aí que já com Lucas Banzoli, o desenvolvimento do cânon bíblico na antiguidade, os cânones judaicos e apostólicos, o desenvolvimento do cânon bíblico, já falei, que mais? Os livros deuterocanônicos, o desenvolvimento do culto aos santos, também é com Lucas Banzoli, Idade Média, enfim. Olha, a gente dividiu a história da igreja em 4 pilares: a história da igreja antiga até o século V, a história da igreja medieval até o século XV, a história da igreja moderna do século XVI, da reforma até o século XVIII, e história da igreja contemporânea do século XVIII até o século XXI, até agora. Então, nunca vi um programa de treinamento com toda essa profundidade. Então, eu quero encorajar você a fazer a sua inscrição na especialização em História da Igreja. Para você que quer se inscrever, o link, deixa eu ver, não tem o link, mas coloca o QR Code aqui. No QR Code aqui na tela, você consegue, chega o seu celular aí, vai para o QR Code, ou chama direto nesse WhatsApp, ó. Chama aí, 11 São Paulo, 942, 4202, não, você fica pondo 06, mas é 4202, ontem também estava no 06, é 94202-1234, 94202-1234. Nesse número, 4202-1234, você consegue falar direto, falar, eu quero entrar na especialização, tá? Quero entrar na especialização sobre História da Igreja. Já tem um link aqui, agora que eu vi, tem um link aqui direto, agora sim está fixado o link na descrição do vídeo, também no chat. É só clicar, cai direto lá na página. Uma coisa interessante, tá pela metade do preço, ele custa 360 essa especialização e você paga só 180. Mas não é na primeira mensalidade, nos 3 primeiros meses, na matrícula, não. A matrícula é 0, você não tem que pagar matrícula, e as mensalidades de 360 você vai pagar metade, é bolsa de estudos, é 50% de desconto. É só fazer a inscrição, começa dia 18, às 8 horas da noite, aulas todas as segundas-feiras à noite, segundas-feiras às 20 horas, e quarta-feira tem aula liberada toda quarta-feira também. Essa não é ao vivo. Na segunda-feira tem aula ao vivo toda noite, 20 horas, levando em conta o horário de Brasília. Beleza? Então, para fazer a inscrição, é só clicar por lá. E agora eu quero falar sobre a formação teológica da FTB. Na FTB, você consegue fazer a sua formação
plena em teologia. Formação plena em teologia significa que você pode receber o material didático da FTB. Deixa eu ver quem foi o último aluno a se inscrever. Foi o Leonardo Calmon. Leonardo Calmon acabou de fazer a inscrição faz 10 minutos. O Gildo Alves fez a inscrição também faz umas 2 horas. 2 horas e 10. O Matheus Felipe, não, o Matheus não é do curso, é outra coisa. O Tiago Gonçalves acabou de fazer a inscrição antes das 11 da manhã. Então, estamos em promoção do curso de teologia da faculdade. Como é que funciona a promoção? Funciona assim. Você faz a inscrição e você vai estudar 4 anos com a gente. É a sua formação plena em teologia. É um curso livre, tá? É um curso livre, não requer escolaridade antes. Você tem 4 anos de conteúdo, 4 anos de formação, 56 disciplinas, tá? 56 disciplinas, e você paga só 12 mensalidades. Estuda 48, paga 12. Pastor, eu fiz a conta aqui, falta 36 meses. E agora? É golpe? O golpe está aí? Então, os outros 36 meses não tem que pagar. Você paga 12 de 149. Esse valor passa de uma vez no cartão, 12. Você tem que ter 1.400, 1.000 e pouco lá no cartão. Passou, você vai pagar 149 por mês no cartão. Pastor, muito para mim e tal. Tá, então você pode optar por fazer a matrícula só no fundamental. Eu acho que não compensa. Só no fundamental é 75. Mas você, ao invés de pagar 75, você pagar 149, é o mesmo número de parcelas. Só que ao invés de 18 meses, você tem 4 anos. Ao invés de uma formação, você tem 3. Fundamental, intermediário e avançado. Quando você faz a inscrição, chega todo esse material didático aí, que você está assistindo, na sua casa, no seu nome. E aí é só estudar. A FTB te oferece mentoria teológica, uma vez por mês tem aula comigo, ao vivo. A FTB te oferece videoaulas, a FTB te oferece audiobook, a FTB te oferece material didático, estágio supervisionado, plantão tira dúvidas, mapas mentais, credencial de aluno, dá desconto até no cinema e você paga só 149. Então, se você quer fazer a inscrição, a hora é agora e vem fazer a sua inscrição agora na FTB, coloca teu nome, tracinho, matrícula e manda para mim aqui no WhatsApp 42021234 ou clica no link e na descrição do curso, do vídeo. Aqui na descrição vai ter link para a história da igreja, vai estar na descrição lá, e link para a formação em teologia. Maravilha? Vira aí e a gente volta com o último bloco do programa. Vai! Ouvindo o programa Crescendo na Fé, ajudando você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Hoje sozinho na mesa, graças a Deus. Falei que ia dar atenção para o pessoal do chat, mas era mentira, pessoal. Eu estava com os dedos cruzados o tempo todo, desde o começo. Então, não vale aquilo que eu falei. Mas vamos lá, falei brincando, vamos lá. Vamos ver o que está rolando aqui no chat. Vamos lá, segurei as ligações. Tanto curso hoje, o povo está mais distante de Deus. É verdade. O crente estagiário, fala comigo, pastor. Falei. O pastor Marcos Elias de Andradina, que legal, Igreja Koinonia lá de Andradina, que legal. Vamos lá, vamos ver se tem perguntas aqui. Vou ver se tem perguntas aqui. Não consigo. Vai valer agora. Coloca a sua pergunta. Pastor, ontem coloquei a referência errada sobre Tanim e Nahash. É Êxodo 7:12. Poderia explicar? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 7, versículo de número 12. Se tornaram em serpentes e... Tá, vamos lá. Para quem não está sabendo, ontem, essa pessoa que... Deixa eu voltar lá para ver o nome. O André, ele falou o seguinte: pastor, lá no texto de Êxodo 4, no lugar da palavra hebraica, Nahash, para serpente, aparece Tanim, ou Taninim.
E aí eu fui lá no texto grego, no texto hebraico, não estava. Né? Agora ele está dizendo, não, eu errei, é Êxodo 7,12. Então vamos para Êxodo 7,12. Vamos lá. Mais uma chance. Vai Eshlicho. Olha, também no 12, Taninim, é verdade, lê Taninim. Vamos lá. Vai lê Taninim. É verdade, aparece aqui a palavra Taninim, em hebraico. Depois, quer dizer, vou ler em português. Quando lançaram eles cada um seu bordão, eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Essa palavra, eu queria pegar uma delas no texto original, lá em Gênesis. Espera aí. Vamos ver se eu consigo. Ó, criou. Aqui, achei. As palavras Tanim ou Taninim, vamos achar aqui, aparece aqui, ó, como dragões, serpentes, monstros marinhos, tal. Eu acho que eu até falei sobre isso ontem, né? Também pode servir, por exemplo, para um animal peçonhento, né, muito venenoso, alguma coisa assim. Essa palavra aparece em Gênesis 1:21, aparece em Deuteronômio 32, ó. O seu vinho é ardente veneno de répteis. A palavra lá é Taninim ou Tanim. A fonte do dragão, a palavra ali é Tanim ou Taninim. Jó, capítulo 30 e tal. Então, vamos lá. O texto diz que as serpentes dos encantadores, lá dos magos, dos feiticeiros de Faraó, se tornaram em Taninim. O que significa isso? Monstros, como se fossem grandes répteis. É isso que está acontecendo aqui. Pode ser uma serpente? Pode. Uma serpente muito venenosa, aí tem a ver com a peçonha, tem a ver com o veneno, com a capacidade de veneno. Só que, veja que interessante, mesmo assim, a serpente que era a vara de Arão devorou as outras. Tá? Então é verdade, lá aparece a palavra Taninim no texto original. Em português só aparece serpentes, mas lá aparece no texto original, mas termina com a serpente feita a partir do cajado de Arão, devorando todas as outras. Tá certo? Tem aqui Pichu Vieira. Pastor, onde exatamente o terceiro templo tem que ser construído? Olha, se for construído no terceiro templo, tem que ser lá na esplanada do templo, né? Lá no Domo da Rocha, lá onde está a mesquita, lá onde está a mesquita dourada, lá, como chama? A mesquita de Omar, tá certo? É ali. Vou fazer uma pergunta de Valmir. Por que a Babilônia só cita o Urim e não o Tumim? Porque a Bíblia cita o Urim e não o Tumim nas questões de Saul tentou consultar ao Senhor? Porque quando você cita Urim, está intrínseco, né? Urim e Tumim eram as duas formas ali de sim e não. Então, citar um está citando os dois. Beleza? Vamos lá, temos o que pela frente aí, Cláudio? Pastor, eu gostaria de registrar aqui, tem superchat. Superchat que o pessoal dá dinheiro para nós? Mas... Não? Não. Tá bom, a pergunta é boa, a gente vai pelo tipo da pergunta. Se a pergunta for boa, põe. Fazer um culto para arrecadar dinheiro seria culto a Mamon? Fazer um culto para arrecadar dinheiro? Jesus chamou o dinheiro de Senhor, ele não divide sua glória? Vamos lá. Se a razão do culto é levantar recurso, então não é culto. Só é culto ao Senhor quando as pessoas reunidas ali estão ali para louvar a Deus. Se estão ali para louvar a Deus, então é um culto ao Senhor. Um culto é algo que a gente entrega a Deus. Então isso é culto a Deus. Diferente disso, não é culto a Deus.
Hoje, infelizmente, acontecem em alguns cultos as personalidades. Algumas personalidades são cultuadas, inclusive pastores, inclusive de igrejas sérias. É só chegar dia do aniversário de pastor que o pastor quase que vira um ídolo. Ele se senta num lugar e todo mundo fica honrando ele, cantando para ele, louvando ele e tal. Isto é pecado. Isto é pecado. Tá certo? Vamos lá. Temos o que pela frente? Telefone. Alô? Temos o que pela frente? Telefone. Alô? Vamos tentar mais uma. Alô, quem fala? Alô? Alô, aqui é o Cláudio. Cláudio, fala de onde? De Lençóis Paulista. Lençóis Paulista. Pois não, meu irmão? A paz, César. Amém, paz. Paz, César. Eu já visitei você lá em Campinas. Ah, legal. Bem-vindo ao programa, meu irmão. Você congrega onde? Eu congrego em Lençóis Paulista, na Vila Ubirama. Legal. Pois não, Cláudio? A minha pergunta é o seguinte. Jesus falou que não existe maior profeta nascido de uma mulher igual João. E Jesus nasceu de uma mulher. Como que fica isso aí? E tem outra pergunta também. Sim, pode fazer a segunda. Por que no começo o Barnabé vendeu a fazenda e deu para a igreja tudo, e Ananias... Por que aconteceu aquilo lá? Eu não entendi a sua segunda pergunta. É que ele tá lutando para me ouvir e se ouvir, né? Ô, Cláudio, vamos fazer o seguinte, ó. Tira o YouTube daí e ouve o telefone, senão parece que eu tô falando com uma pessoa de 2 anos. Só a primeira pergunta. Só a primeira? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Bom, quando Jesus disse que dos nascidos de mulher, né, não apareceu alguém como João, vamos lá. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, e o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, claro que Jesus está fazendo uma colocação aqui, ele está falando uma ordem de importância, mas veja que na própria fala de Jesus, depois do ponto e vírgula, ele fala o seguinte, ó, palavras de Jesus: entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, ponto e vírgula. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então o que Jesus está falando aqui é uma lição sobre a importância. A importância de João Batista é muito grande. Eu gosto da fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala que o João Batista é a dobradiça da Bíblia, porque o João Batista é o último dos sacerdotes da ordem de Arão, e ele passa o ministério para Jesus, que é o único sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, ali é uma dobradiça da Bíblia, né? Então, levando em conta Lucas, Jesus diz assim, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, não é que ele está dizendo o seguinte, ó, de todas as pessoas, João é o mais importante de todos os seres humanos. Não, ele está dizendo, ó, dos nascidos de mulher ninguém é igual a João. Por quê? Porque a João coube a incumbência, a tarefa de apontar o Cordeiro perfeito de Deus. Mas se alguém no reino de Deus, o mais humilde do reino de Deus, o menor no reino de Deus, é como João Batista. Ou seja, não tem essa ideia de que lá no céu um é mais salvo do que o outro que é menos salvo. O que ele está dizendo, esse aqui não é o maior? Alguém tem dúvida da salvação de João Batista? Não. Alguém tem dúvida do caráter de João Batista? Não. Alguém duvida da simplicidade de João Batista, da intenção de João Batista? Não. Pois no reino de Deus o menor é como João Batista. É disso que ele está falando. Vamos lá? Telefone ao vivo.
Cadê o número? 974174129, 974174129. Vamos pro próximo. Alô? Alô, pastor César, paz do Senhor. A paz, quem fala? Meu nome é Douglas, sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte da Igreja Metodista Wesleyana de Santa Cruz, tudo bem? Bem-vindo, Douglas, tudo bem, graças a Deus. Manda aí. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte, por que existe uma aparente hierarquia entre Jesus e Deus, até mesmo nas orações de Jesus, e enquanto ele fala do propósito dele aqui na Terra e por que ele veio, já que eles pertencem à mesma divindade ou partilham a mesma divindade, já que Jesus também é Deus? Ótima pergunta. E uma segunda pergunta, se me permite, Moisés é chamado de Deus, pelo próprio Deus, mas a representatividade ali dele ser Deus é em quê? Em questão de autoridade? Porque a gente sabe que Elohim tem alguns significados ainda, né? Mas eu gostaria de poder entender um pouco melhor essa colocação na Bíblia. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Bom, vamos lá. Igualmente. Vamos de trás para frente. O Moisés não é chamado de Deus, diz assim, ó, como se Deus dissesse assim, ó, então, Moisés, é o seguinte, você é um Deus. Não é isso. Deus chama Moisés, o Moisés tem problema para... Ele fala assim, ó, se eu for falar com o faraó, eu sou pesado de língua, não sei o que e tal. E aí Deus falou assim para ele, então você chama o teu irmão. Isso é Êxodo capítulo 4. Ó, deixa eu achar o texto. Tu, pois, versículo 14, 4:14. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, diz, não era o teu irmão, levita? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele vai sair ao seu encontro, e vendo te agradará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Ele não diz assim, ó, você é Deus a partir de agora, ou coisa, você é divino. Não. Ele diz assim, Moisés, eu sou Deus, estou falando com você. Você tem segurança para falar com as pessoas? Chama teu irmão. Eu falo com você e cuido do que você vai falar para o teu irmão e que o teu irmão vai falar para as pessoas. Então é como se você fosse Deus falando... É mais ou menos isso, ó. Ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Assim como eu sou Deus, estou falando para você, você vai falar essa palavra que eu estou falando para ele. É como se eu estivesse falando direto com ele através de você. Então é como se você fosse Deus falando com ele. Ele não disse você é um Deus a partir de agora. É como se você fosse Deus. Tu lhe será por Deus. É como se você fosse um Deus falando e ele sendo o profeta ou o porta-voz. É esse ponto, tá? Primeira pergunta, que eu fui de trás para frente. Há uma hierarquia entre o pai e o filho? Há. Como que a gente sabe? Jesus disse, o pai é maior do que eu. O pai é maior do que eu. Eu sei que tem uma doutrina catalogada como heresia na história da igreja, chamada a heresia do subordinacionismo, onde Jesus é um Deus menor, mas ser subordinado a alguém não significa ser menor ou de uma natureza diferente daquele alguém. Por exemplo, agora foi o Dia dos Pais. Você tem pai ainda? Tem pai, Cláudio? Tem, que bom, que bom. Quantos anos tem seu pai? Não, mas 70 anos. E você? 45. Você tem 45 e seu pai tem 70. Se sair os dois num ringue para lutar, quem ganha? Porque assim, por exemplo, ele é teu pai, mas não significa que ele é mais poderoso, ele não tem uma natureza diferente da tua. A natureza é a mesma. Você se subordinar ao teu pai por questão de respeito, de cultura, de honra, de dignidade, não sei o que lá. Mas os dois são iguais, no sentido de que os dois são seres humanos. Por exemplo, estou aqui em São Paulo, fazendo esse conteúdo aqui da Avenida Paulista. Nós temos um prefeito. O prefeito é alguém maior do que eu. Não é que ele é mais forte do que eu, mais homem do que eu. A nossa natureza é exatamente a mesma. Mas na função de prefeito, ele é maior do que eu. Então eu tenho que chamar ele de senhor,
Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não sei o que lá, é a regra. Mas isso não diz nada sobre a natureza das duas pessoas. O rei e o vassalo partilham da mesma natureza, mas o rei está numa posição diferente do vassalo. Quando Jesus diz o pai é maior do que eu, ele não está dizendo o pai é de uma natureza diferente da minha. Porque ele mesmo diz, eu e o pai somos um. Entende? Então, a questão da natureza, essência, substância, não diz nada sobre posição. Então, sobre posição, aí o pai é maior que o filho. O filho se refere ao pai como dizendo, meu Deus. Mas isso não diz nada sobre natureza. Então, eles são coiguais em essência e em natureza. Tanto o pai, quanto o filho, quanto o Espírito Santo. Tá certo? O Espírito Santo, que na nossa cultura ocidental, não há um tratado assim sobre a pneumatologia, como há na Igreja Oriental. Na Igreja Oriental, o Espírito Santo é o grande diretor da igreja. Mas no Ocidente não tem ainda essa compreensão. Mas é isso. Último do dia, tem alguém esperando? Ou tem áudio? Ligação? Bora pro último. A última de ficar. Alô? Alô? Quem fala? É Maurício. Maurício, fala de onde? Eu falo daqui da Zona Sul de São Paulo, pastor. Tudo bom? Tudo bem, Maurício, graças a Deus. Pois não, meu irmão? Pastor, a minha dúvida é o seguinte, né? Hoje na bancada, infelizmente, não tem um pré-tribulacionista, e a minha dúvida vai mais nessa linha, nesse sentido, né? Eu gostaria de saber o seguinte, como que ficaria, independente do que consta nas escrituras, porque a escritura ela tem uma tendência a ser mais pós do que pré, eu também entendo assim. Mas a minha dúvida é relacionada ao seguinte, como que fica a consciência coletiva se a igreja for levada antes da tribulação? Porque eu imagino assim, que quando Cristo voltar, milhões de pessoas serão arrebatadas e vão sumir, né? Como que ficaria o reino do anticristo? Ele conseguiria reinar, ele conseguiria governar mediante essa consciência coletiva? Porque quem não é cristão, mesmo assim, ele tem o conhecimento das escrituras e sabe o que é a profecia apocalíptica, né? Então, realmente o anticristo conseguiria governar da forma como é descrito na profecia bíblica? Essa era a minha dúvida. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, Maurício. Obrigado. Tá aí o Maurício de Souza, da Mônica. É o seguinte, aí para isso tem que ter alguém pré-tribulacionista, né? Mas calma, não criemos pânico, como dizia o Chapolin Colorado. Na sexta-feira teremos um programa especial aqui de pré- e pós-tribulacionismo, que não terá hora para terminar. Prepara aí a mala, viu, varão? Solta o vídeo aí, por favor. Sou o pastor e professor Átila Ribeiro, estou passando aqui para confirmar a minha presença e para te fazer um convite super especial. Sexta-feira, dia 15 de agosto, eu estarei tendo o privilégio de mais uma vez debater um assunto maravilhoso que é a escatologia bíblica. No programa Me Mostra um Texto, do pastor César Cavalcante. Mais uma vez, eu e o pastor César iremos discutir sobre pré e pós. O tema será: a vinda de Cristo será em duas fases? Ou a diferença do arrebatamento para a segunda vinda de Cristo em glória? O que você acha? Eu tenho certeza que nesse debate alguém sairá vencedor. E esse alguém será você. Eu espero que seja muito edificante para a sua vida. Sexta-feira, dia 15 de agosto, às 14 horas, pré versus pós, pastor Átila Ribeiro versus pastor César Cavalcante, no programa Me Mostra um Texto. Você não pode perder. Deus abençoe. Maravilha, maravilha. E você que está acompanhando a gente, vou pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, porque para ficar sempre acompanhando o que vai acontecer. Amanhã no Mostra o Texto eu vou receber aqui dois grandes apologistas, pastor Joaquim de Andrade e pastor João Flávio Martinez. Essa câmera aqui agora. Pastor Joaquim de Andrade e pastor João Flávio Martinez, nesta quinta-feira, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no programa Mostra o Texto.
Tô ficando por aqui, minha gente. Vou pedir a você que não saia daqui sem dar o seu like e também se inscrever no nosso humilde canal, que vai crescendo devagar, devagar, vai voando de mansinho, como diz a música. E amanhã tem mais programa. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.